Agora, 3h15. Vinícius Cascone conversa com a gente nessa véspera aí de feriado, que é prolongado para muita gente, mas tem muita gente que trabalha também nesse período, faz hora extra, faz plantão, enfim, e sobre isso a gente conversa hoje com o Vinícius. Oi, Vinícius, boa tarde. Boa tarde, eu vou muito aqui em Campinas, é sempre um prazer estar com vocês aqui. Bom, Vinícius, como é que fica aí para o trabalhador que tem que prestar plantão nesse feriado prolongado, tem que trabalhar aí na sexta-feira? Na verdade, muita gente acaba emendando essa data, outras pessoas trabalham tanto na quinta quanto na sexta. Como é que fica a questão aí de emenda e hora extra, o que pode e o que não pode em relação a isso, Vinícius? Então, é importante a gente separar um pouco as coisas, né? Uma coisa é o dia do feriado, que é Sim. quinta-feira, outra coisa é o chamado dia ponte, que é um dia comum de trabalho, né? Que é sexta-feira. Né? Então, há empresas que acabam liberando os trabalhadores para fazer essa compensação na sexta-feira, mas existem outros empregadores que exigem que o trabalhador trabalhe normalmente na sexta-feira. Então, a gente tem que separar um pouco essas questões justamente para não confundir. Como muitas empresas, muitas pessoas estão acostumadas a gozar do feriado, inclusive na sexta-feira, como ponte, entendem que não seria um dia útil, mas é um dia útil sim. Então, quando um empregador determina que o empregado vá trabalhar na sexta-feira, ele está cumprindo a lei. Então, o empregado não pode deixar de trabalhar, porque é um dia comum, normal, né? Ao contrário de amanhã, quinta-feira. Esse sim é o feriado. E aí o feriado, o trabalhador ele tem o direito do descanso, salvo algumas exceções, né? E aí quando a gente tem um serviço que é essencial, uma necessidade especial, aí realmente esse trabalhador pode ser convocado para o trabalho no feriado recebendo em dobro. Então essa é a diferença. Mas na sexta-feira, infelizmente, é um dia comum. No caso, então, se mesmo que a empresa autorizar a emenda do feriado, o trabalhador CLT que passa, né, que bate ponto, ele fica devendo hora, Vinícius? Bom, aí vamos lá. É importante também separar as questões. A empresa pode, por meio da liberalidade, liberar o empregado de trabalhar e não fazer qualquer apontamento, mas se ela tiver um acordo de banco de horas de compensação, ela pode colocar ali como horas a serem compensadas no futuro. Né? Então, aí entra aquela discussão do banco de horas. Mas isso depende muito realmente se existe ou não existe esse tipo de acordo. Se a empresa não tem um acordo de compensação de banco de horas, aí se ela deixa o empregado não vir trabalhar nesse dia, então ela não pode cobrar no futuro. Né? Então precisa verificar se tem esse acordo de compensação ou não assinado com o empregado. Mas de qualquer forma pode abonar, se for uma decisão da empresa. Pode abonar sem problema algum. A empresa pode tomar uma decisão por mera liberalidade dela e abonar como se fosse dia trabalhado. Né? Então o trabalhador descansa, mas é contado como um dia de trabalho. Vinícius, para aquelas pessoas que têm jornada também no final de semana, que trabalham no sábado ou no domingo, ou em ambos os dias aí, por se tratar de um final de semana desse feriado prolongado, muda alguma coisa na forma aí de pagamento, na contabilização também dessas horas? Não muda nada, né? É como se fossem dias normais de trabalho. Então, nesse aspecto, infelizmente, o empregado aí submete a sua jornada normalmente, né? E ele tem que cumprir a jornada de acordo com o estabelecido, mesmo que tenha o feriado na semana, né? Então, esse é o ponto. Os domingos, o trabalho aos domingos, né? Existe uma exceção também, o trabalho aos domingos é uma exceção. Então, se o trabalhador não tem outro dia que compensa o domingo durante a semana, naquela semana, aí ele é obrigado a receber como hora extra, da mesma forma. Então, ele recebe em dobro, né, quando ele trabalha aos domingos, se ele não compensou esse dia de trabalho durante a semana. Vinícius, para quem tem algumas profissões que não param, né, durante os feriados e fins de semana, como por exemplo lojas de shopping, restaurantes, né, que já é habitual que trabalhem ou todos os feriados ou a maioria deles, dependendo do esquema que essas empresas fizerem. Nesse caso, tem um contrato diferente de trabalho ou valem as mesmas leis para esses funcionários? Tem algumas diferenças, Marco. Por exemplo, na questão dos comerciários, né, que a gente fala, o pessoal que trabalha em shopping, em lojas, no mercado, eles dependem aí de um acordo coletivo de trabalho para poder trabalhar uma convenção coletiva, porque uma lei estabelece uma restrição de trabalho aos feriados, né? Então, foi algo de bastante discussão, bastante polêmica no passado, mas essa legislação ela impede que os trabalhadores trabalhem nesse dia
sem que tenha acordo ou convenção coletiva. Então, depende muito de cidade para cidade, se existe algum tipo de regramento, se tem alguma lei municipal que impede o trabalho nos feriados, também pode acontecer isso, né? Então, o que acaba acontecendo é que os representantes dos empregadores fazem convenções coletivas ou um acordo coletivo de trabalho com empresa, com sindicato dos empregados. Então, aí para permitir que os empregados possam trabalhar no feriado. Então, aí tem essa situação, e aí, ali nesse acordo ou convenção, vai se estabelecer a forma dessa compensação, né, que é o feriado, que o trabalhador podia estar descansando, né, se vai ter uma compensação dobrada ou não, né, 2 dias de trabalho, ele teria como descanso depois, usaria de folga, ou se ele vai receber um adicional por trabalhar nesse dia. Vinícius, tem outra situação também, né? Se a gente coloca o poder público, todo feriado que tem emenda, como é esse de Corpus Christi, que todo ano cai numa quinta-feira, pela questão do calendário, né? Assim como nós temos o carnaval, que oficialmente não é feriado, mas é sempre no mesmo dia da semana, para a gente ter uma noção, uma comparação. A sexta-feira de Corpus Christi, no poder público, né, nas repartições públicas, é ponto facultativo, ou seja, trabalha quem quer. As empresas particulares podem adotar esse sistema de ponto facultativo? Na verdade, ponto facultativo é algo que vem muito do poder público, né? O que a empresa pode fazer nesse aspecto, por liberalidade dela, dizer que, olha, eu não vou ter minhas atividades hoje funcionando, então eu vou abonar aí o dia de trabalho desses empregados. Então, isso ela pode fazer, seja nessa modalidade, entendeu? E sobre, até uma pergunta aqui, sobre atividade especial, né? O que caracterizaria a atividade especial que, no caso, né, teria a obrigação de trabalhar? Na verdade, são serviços essenciais aí que são previstos numa portaria do Ministério do Trabalho, né, que estabelece que ali são serviços que não são inadiáveis, e tem que acontecer, como saúde, segurança, né, bens de consumo que são emergenciais, como combustível, às vezes alimentação, depende da situação específica, né? Então, essa legislação estabelece as atividades que são chamadas essenciais, né, e a partir daí realmente tem que trabalhar, mas evidentemente esse trabalho tem que ser remunerado em dobro, né? Então, esse é um ponto importante. O empregado ele não vai estar recebendo a mesma coisa que um dia comum. Bom, esse foi o Seu Direito desta quarta-feira com o Vinícius Casconi, advogado trabalhista. Estou sentindo um pouquinho gripado, Vinícius, ou a impressão? Já faz alguns dias, Marcos. Infelizmente, estou com uma gripe que não passa. Mas vai melhorar, vai ficar bem. Obrigado, doutor Vinícius Casconi, advogado trabalhista. Grande abraço, bom fim de semana e boa recuperação. Obrigado, e para vocês um bom trabalho amanhã, né, Marco? Para mim, né? Para mim. Um abraço. Um abraço. CBN, a rádio que toca notícia. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Agora, 3h25, de volta com o Estúdio CBN desta quarta, véspera aí de feriadão, como dissemos até agora há pouco, em relação também aí ao pessoal que vai trabalhar, que vai folgar, né, Guarizo? Trouxemos aí as informações. Isso. Agora no quadro Seu Direito. Muita gente trabalha, muita gente vai descansar também, e por isso tem alteração aí em serviços públicos e também privados. Confira então o que abre e fecha em Campinas neste feriado. A Prefeitura